E aí, meus amigos, vamos falar da situação que o Lula foi, digamos assim, colocado como ficha limpa e pode concorrer agora em 2022. Então, eu quero fazer um comentário sobre isso, explanando outras situações também. Assim, claro que choca qualquer pessoa com o mínimo de dignidade que um sujeito como Lula se coloque novamente como elegível, né? Muito curioso isso, né? O próprio Supremo, por 8-3, acabou colocando Lula absolvido de todas as condenações do Lava Jato, tá? E o que eu tenho a dizer sobre isso? Não é pela questão que ele possa ser uma ameaça ao Bolsonaro. A questão é que é um traje às instituições, porque não foi o Moro que condenou sozinho o Lula, não. Foram várias e várias pessoas, houve toda uma força-tarefa. A condenação dele naquela época foi confirmada pelo TRF4, enfim, né? Só que, claro, você sabe que sempre tem aquelas movimentações. Então, é pelo choque e ultraje de colocar um sujeito que deveria ter continuado atrás das grades, apesar que aquela situação de Curitiba foi um circo, mas enfim, era ali que o Lula deveria estar, não livre para concorrer eleições, sabe? É muito curioso que existe uma negação da realidade por muitos petistas, colocando o Lula como inocente. Porra, todos os amigos dele, todos os companheiros, todos os aliados dele foram condenados, foram presos com inúmeras provas e ele era o único inocente, né? É uma narrativa que eles colocam como Lula inocente já tem uns 15 anos, sei, sabe? Ele não sabia de nada, não sei o que, tem 15 anos essa conversa, sabe? Então é uma situação que vai se arrastando. Então é um traje às pessoas de bem, tá? E é muito curioso, né, que eu vi um tweet que bastou 13 anos de PT para existir uma extrema direita, com os dizeres dele, mas bastou apenas dois para surgir de nova esquerda, né? Olha só que curioso, né? É o seguinte, realmente existe uma parcela de responsabilidade pela ascensão da direita da própria esquerda, sabe? Porque assim, até mais ou menos 2002, 2003, 2004, essa discussão de direita era uma coisa muito restrita a grupos muito pequenos, sabe? A internet mesmo era para poucos. Tinha poucas vozes, poucas pessoas falando, não tinha o alcance que nem a gente tem hoje, sabe? E existia também a influência da própria mídia tradicional. Quantas pessoas tinham internet em 2002, 2003, 2004? Agora televisão todo mundo tinha em casa, sabe? Então as pessoas ficavam presas ao que a mídia tradicional, né, as revistas, jornais e televisão colocava. Basicamente isso. Não tinha um outro meio de você questionar certas coisas como hoje a internet propicia, sabe? Então as narrativas eram colocadas ali e a população aceitava. E claro, existe assim aquela ideia que a população, de modo geral, tem uma essência conservadora, porque querendo ou não, o ser humano ele tem na natureza dele buscar ordem, ele não é um bicho qualquer, ele não é um animal irracional qualquer que age pelos instintos. O homem é a criação e semelhança de Deus. Então ele é dotado de conhecimento, de sabedoria e discernimento. Então, por exemplo, a base, o pilar da família, da religião, da sociedade, né, que mantém ainda um mínimo de humanidade, dignidade, um mínimo de civilização, sempre esteve com o ser humano. Tanto os faz ocidental como oriental. Todos eles buscaram civilizações. A esquerda precisou o quê? Detonar esses pilares para desmoronar, né? Por exemplo, tirando a questão da autoridade, a questão da ordem, a questão dos valores, né? Subverter tudo, ok. Então, mesmo numa sociedade que foi bem influenciada por coisas que não
que não era um ideal, essa sociedade ainda manteve essa essência conservadora. Ela ficou latente ali, tá? Só que é o seguinte, com o tempo, o PT foi mostrando que não era o mais correto. E as pessoas foram se acordando. Então, assim, eu até acho exagerado falar que o Bolsonaro foi eleito pelo antipetismo. Não foi só pelo antipetismo. Foi também porque ele pegou as pautas conservadoras. Até então, as pautas conservadoras, com essa ascensão da direita de 2013, voltou a ter o debate. Coisa que não tinha lá em 2002. Então, 2013 foi o começo assim, de ter uma conversa. Não, vamos aproveitar aqui com a internet, com mais alcance, vamos debater, né, as pautas conservadoras. Aí apareceu o Bolsonaro, já tinha as obras do Olavo, conseguiram ter mais publicidade, que até então a internet propiciou impulsionar esse tipo de conteúdo, que era muito restrito, muito restrito, muito restrito, sabe? Então, isso foi importante. Então, eu acredito que é muito exagerado falar que o Bolsonaro foi eleito só pelo antipetismo. Só que o antipetismo é muito forte. Só que o antipetismo em si não é garantia que o Lula perca, né? Porque a gente vê que o Lula é um mal que está aí. Então, não é por si só confiar que a população tem uma essência conservadora, ver que o Lula é de esquerda e não vai votar nele. Não é bem assim. O problema é que a população ela não tem a visão que poucos têm, tá? A visão, este homem na presidência fez isso, Mensalão, Foro de São Paulo, Petrolão, colocando amigos em estatais, financiamento de ditaduras, as pessoas comuns, elas não se atêm a isso. Elas se atêm, o cara vai deixar eu ter minha vidinha normal? Ah, mas na época dele eu fazia isso, isso e assado. A pessoa pensa por aí, tá? Então é muito difícil você convencer aquela pessoa que meu amigo, não é bem assim não sei o que, não sei o que, Apesar que depois veio a Dilma, fez tanta cagada que o brasileiro pegou realmente asco pelo PT. Mas foi graças às cagadas da Dilma. Só que a população, mas o Lula não era como a Dilma, sabe essas coisas? E esse é um risco, entendeu? Fora que eu acho que Lula voltando ele vai ser bem pior do que foi em 2002, sabe? Eu acho que ele já se sente naquela coisa de mostrar o radicalismo que ele tem, aquela coisa mais virulenta que ele tinha nos anos 90, aquela sanha trotskista, leninista, stalinista que ele tem ali. Alguma vertente ali que o PT segue, né, que é de esquerda, mas agora em 2022, se ele ganhar a partir de 2023, ele vai se sentir à vontade para pôr para fora. Isso aí, ele ainda tem tempo ainda de vida para aprontar, sabe? Esse é o problema, né? Estados Unidos, o Biden, que é já um cara de quase 80 anos, tá ali na presidência. Imagine o Lula, que acho que é 3 anos mais novo que o Biden. Meu Deus. Então ainda há a possibilidade da gente enfrentar problemas, sabe? Então o problema não é se vai ser um risco ao Bolsonaro, é um risco aos brasileiros, sabe? A gente vê o que está acontecendo na Argentina, na Bolívia, sabe? Mas no Equador agora tem um cara que ganhou, que é conservador. Mas e aí? Quanto tempo será que ele aguenta até a estrutura de poder também dar um jeito de ferrar com ele? Entendeu? Assim, Maduro tá até hoje na Venezuela. Vai fazer o quê? Sabe? A gente tem um Lopes Obrador no México. Realmente está voltando a ter uma guinada à esquerda na América Latina, sabe? Agora, mais do que nunca, que o país mais importante das Américas, que tem mais poder, que é os Estados Unidos, está na mão dos democratas. Bolsonaro vai ter que seguir certas coisas que
o seu eleitorado mais, assim, que votou pelas pautas conservadoras não vai aceitar, sabe? Eu vi algumas publicações aí, realmente é ruim, sabe? Só que aquela coisa, né? São coisas que vão fazer ele mesmo cair. Então eu acho que prefiro cair atirando do que ceder para o inimigo. Mas enfim, cada um pensa do jeito que quiser. Eu penso que as coisas vão se caminhar assim para essa guinada à esquerda. Tá? E eles que criaram o divisionismo, sabe? Quando praticamente o PT estava fazendo bosta, sobretudo na época da Dilma, as pessoas estavam começando a questionar. Então, os petistas mais fanáticos vieram as narrativas que o país estava dividido. Assim, quando houve uma voz questionando tudo aquilo, eles falaram: o Brasil está dividido. O Brasil está dividido, é. Quando tem uma pessoa te questionando, é uma divisão. Então eles mesmos mais fanáticos não aceitavam críticas ao Lula na época e ao PT. Então para eles viam como inimigos aquelas pessoas que eram um problema. Aquela pessoa que questionou o presidente Lula, ela está dividindo a minha família, né? Está fazendo brigar com parente, sabe? Esse tipo de coisa, porque ela queria que a pessoa aceitasse bovinamente aquelas ideias de Estado totalitário a longo prazo. Mas os 13 anos do PT não veio ditadura. Assim, não necessariamente uma ditadura tem molde escancarado, sabe? As pessoas elas têm aquela análise: mas eu estou votando aqui, que não sei o que, que eu possa ter tais falas, tais coisas. As pessoas não percebem que certas coisas, certos autoritarismos não vêm da noite para o dia, sabe? É falta de leitura, é falta de visão nesse sentido, né? Então as pessoas elas não têm essa percepção. Porque, por exemplo, 13 anos no ponto de vista histórico é muito curto. Para dizer, vai ter uma ditadura de esquerda. Não é bem assim. As pessoas elas têm que ter uma certa noção do contexto. Fora o passado, né, que tinha antes, né? De governos como o do Fernando Henrique que propiciaram esse cenário, tá? que o PT entrasse. Até então, como o governo do Lula ele existiu porque existiu um governo do Fernando Henrique Cardoso, porque as políticas do Fernando Henrique não foram tão eficientes. Claro, teve questão da agenda liberal, neoliberal, que eles falam, eles têm os esquerdistas têm horror ao termo neoliberal, né, dos livros de geografia, enfim. Teve privatizações importantes, outras nem tanto, outras foram um grande erro, mas enfim, sabe? Como da Vale, a Vale foi entrega de graça, sendo que se ela fosse vendida por um preço mais decente, seria uma vantagem ao Brasil. Mas isso não foi o que aconteceu. Isso foi uma puta de narrativa para travar futuras privatizações que eles tiveram, né? Enfim, então essa é uma discussão que cabe a uma reflexão, sabe? Que eles criaram o problema. Eles mesmos cavaram a própria cova quando eles, além de tentar impor uma agenda que muitos brasileiros não se dá conta, ou achavam que era uma conversa fiada ou loucura, eles desandaram na administração do país. Aí pegou o quê? No ponto fraco do brasileiro, bolso. Se houvesse até uma gestão eficiente que fizesse os brasileiros ali, tá tudo bonitinho, nem ia ter vez. O PT ia ganhar sempre. Por quê? Porque o povo ia estar aquela coisa do pão e circo, ia estar ganhando dinheirinho, sabe? O povo ia estar ali catando as coisinhas e não ia questionar nada. A tua crítica ia ser tirada da legitimidade e tudo mais. Com até dado momento foi, mas você não ia conseguir falar muita coisa. Até porque, mas eu tô tendo isso, eu tendo aquilo. Mas quando chegou uma hora que as políticas do PT não deram mais certo, né? Aí deu uma brecha, né? Deu uma brecha para a direita ter um pouquinho de espaço, mas do jeito que tá, talvez voltemos
para estacar zero. Aí vamos ver quantas décadas de novo a direita vai ter uma chance de chegar ao poder de novo. Eu acredito que se o Bolsonaro não conseguir se reeleger agora em 22, eu acho que daqui 50, 60 anos a direita talvez tenha uma chance, né? Até lá, só governo esquerda, 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 esquerda. Ó, se votar na direita, ó, lembra do Bolsonaro, viu? Bolsonaro genocida, o Bolsonaro sei o quê. Eles vão ficar com essa narrativa, ó, direita no poder, ó, autoritarismo. Ó o Bolsonaro, ó, lembra do Bolsonaro. Que eles vão escrever a história. Pode ter certeza disso. Então o vídeo ficou meio longo, mas é um apanhado que eu tenho disso aqui, tá? Falou!